Bocas malditas, bocas malditas, Bocas malditas. bocas malditas, Bocas malditas. Bocas malditas. Bocas malditas. Bocas malditas. malditas. Bocas malditas. E aí a companhia brasileira, bem, ela tem vários, vai mandando um projeto no outro. Como que ela se estrutura hoje? Ela teve modificações de estrutura ao longo do tempo? Teve. Como é que você... Teve, mas assim, o que eu acho que é mais característico dessa conformação aqui é que ela é dinâmica. Ela não é uma coisa estanque. Ela é uma ideia que se reconforma, que se redesenha. Ela é um fluxo, assim, então são as pessoas. Né? Então a gente tem repertório, né? Sei lá, o que tem repertório? Krum que está aqui, essa criança que está fazendo aí, isso te interessa, que vai fazer de novo, vida, o Projeto Brasil, Descartes, o Oxigênio a gente já não faz mais. Mas esses trabalhos, eles têm pessoas. Essas pessoas são companhia. E muitas pessoas, não só os atores, mas todo mundo que a gente sabe que faz uma peça acontecer. Sim. Né? E gente de vários lugares, essas pessoas são companhia. E, né, tudo isso é companhia. Claro que tem um núcleo fixo aqui, fica mais aqui em Curitiba, ou mesmo não, né? Eu moro no Rio, então eu, Nádia, Giovana, Cássia, a gente fica aqui quebrando pedra, ou lá, ou em algum lugar. Então a gente acostumou também a trabalhar em deslocamento. E o Marés talvez não seja parte do núcleo, mas ele sempre está de alguma forma, né? Esteve durante um período, não significa que estará, mas assim, está aí, ele faz parte desses trabalhos, né? Então também essa né, porque o Marés ele veio no Vida. O Marés eu chamei ele para executar o cenário do Vida, porque já estava, né, eu já tinha pensado, e foi muito legal esse diálogo com o Marés nesses trabalhos todos, porque para mim, assim, eu trabalho muito com um pensamento sobre o espaço e sobre né, a inscrição das presenças no espaço. E isso para mim é dramaturgia. Então, eu não poderia trabalhar com um cenógrafo que traz um desenho e fala, essa é uma ideia. Porque eu já tem que ser alguém que dialoga com ideias, mas com uma construção que é dramaturgia para mim. Então também faz parte do meu campo de trabalho. Então, em geral, os cenários já existem na minha cabeça, e não só na minha cabeça, em como eu trabalho anteriormente. Então, e o Marés é muito generoso nesse sentido, de encontrar meios de executar essas coisas, né? E também de colaborar, evidentemente. Por exemplo, Isso Te Interessa é um cenário que é totalmente diferente daquele que eu havia imaginado. O Oxigênio é um cenário misto, assim, tipo, ele fez algumas interferências numa ideia, outros são inteiramente o que era, né, pensados por mim, muito junto com a Nádia. A Nádia é uma grande parceira minha nesses momentos assim, de definições, de ser uma interlocutora, de interpretar as coisas e a gente ir juntos e tal. Se dá dessa forma, então, e muda, né? Agora outras pessoas se agregam no Projeto Preto, que é um novo e que fazem parte também da companhia. É preto, não? Preto, pode ser que mude, não sei se a peça vai se chamar Preto, mas a gente chama de Preto. Dá um spoiler aí disso pra gente. Não, ele é um desdobramento do Projeto Brasil, né? O Projeto Brasil, eu já sabia quando eu propus essa ideia, que a gente topou juntos fazer, criar essa perspectiva de olhar de outra maneira, de parar para perceber como o país age na gente.
Isso foi aí em 2011, 12 que começou essa história, que a gente começou, que para levantar a possibilidade de fazer cada projeto, né, demora, tipo cinema, né? Até mais. O CRUM é desde 2007 que eu estou tentando fazer essa peça. Imagina. Foi estrear em 2015, né? É isso. Aí, o Projeto Brasil, nessa vivência nossa com a França, esse trabalho em cooperação com artistas de lá, coletivos de lá, nus, ferozes e antropófagos, esse trabalho deu pra gente foi um trabalho longo, a gente fez muitas residências, foi muitas vezes pra lá, eles vieram pra cá, foi realmente um trabalho de intercâmbio. A gente começou a se olhar e a olhar o país, né? Então nasceu um pouco daí. E aí percebi que era um projeto, que é um projeto frustrado já desde o início, né? No sentido de que é impossível, né? Impossível falar do país. Sim. Como que você vai falar de um país, assim, quando você é o país, sabe assim, você é uma parte do que você é uma parte do que você não conhece, é uma dimensão inexplorável, né? Assim, são percepções também de ordem constitutiva, sensível, muita coisa. Então, mas exatamente esse ponto de impossibilidade, essa é o que me estimula, assim, exatamente. A arte, o exercício, o caminho em direção a uma ideia de arte tem a ver com isso, com você tentar tocar em coisas que são, de certa maneira inviáveis no mundo como ele se configura. Né? Então, aí por isso também projeto, porque é um projeto, né, maior, que sabia que não caberia numa peça só, e nem mais de uma, em todo caso, mas assim, uma... É um país que não cabe num só, quem dirá vai caber numa peça só. Exatamente. Então essa perspectiva, assim, esse contrassenso, esse jogo de tensões entre impossibilidade, frustração, desejo, desconhecido, em contraposição àquilo que é muito conhecido, porque é a sua vivência, foi o que deu formou a consciência para decidir fazer esse trabalho, e que já nasceu nos primeiros passos de pesquisa com desdobramentos. Então eu já sabia que ia ter alguma coisa quando eu comecei na casa do Hélio Aschbauer, o cenógrafo lá no Rio, ouvindo ele falar sobre o século XIX e entendendo que eu tinha uma lacuna a respeito do século XIX, mesmo de formação intelectual e tal, de referências, e ficando muito estimulado por aquilo, que teria um desdobramento que passaria por Joaquim Nabuco, pelos abolicionistas, não por fazer uma peça a partir disso, mas por ler isso e o que isso reverbera, equilibra, né? E isso foi nos levar ao que é hoje o Preto, que é um trabalho que não é sobre racismo, nem sobre o negro no Brasil, mas que é sim sobre a partir de uma dimensão constitutiva do Brasil, muito profunda no que tem de violência e também de beleza, de inteligência, de falsidade, de hipocrisia, que é tudo que envolve as diferenças, né? A convivência de diferenças, partindo de um olhar e de uma afetação que passa assim, por essas ideias de racismo, um tipo de racismo muito frustrado, profundo, né? Que é o Brasil. Né? O Brasil é um país racista por excelência. Ah, sim. Ele se constitui enquanto país nesse... No racismo, né? O Brasil é um país construído sobre um cemitério de negros, né? E de índios. Então, o que é isso? O que é isso na gente?
Mas é muito diferente de ser uma peça sobre racismo. E agora isso está acontecendo, né? Um momento em que pode ser lido como politicamente correto ou como ilegítimo, por um lado, tocar em determinados assuntos no Brasil, porque as coisas rapidamente são absorvidas por uma espécie de monstro devorador de sensibilidades e coloca tudo num ambiente assim mediatizado, ou na moda, ou sabe assim. Esse é um trabalho que começou muito antes de tudo isso e que tem a ver com o desdobramento de uma coisa maior, que é o Projeto Brasil, que terá um terceiro desdobramento, também nasceu lá atrás, que eu estou chamando provisoriamente de Vontade de Beleza, que vem de uma frase do Darcy Ribeiro, falando, olha como bonito isso, né? Que um traço comum que tem muitos, ou na maioria dos povos ameríndios, que são muito diferentes entre si, tá falando de índio. Que índio, né? Mas só no Brasil, sei lá, mais de 100 raízes linguísticas, diferenças enormes, né? Assim, são nações, né? Povos, né? Com seu léxico próprio, com sua própria cultura e tal. Então, falar de índios generalizadamente é uma construção do branco, claro. Mas o Darcy falava que há um traço comum em toda essa miríade de nações, povos, que é a vontade de beleza em tudo, né? O adorno em tudo, né? Tem beleza em tudo. E eu acho isso uma coisa bonita para imaginar um trabalho aí que se desdobra também no Projeto Brasil. Sim, nossa. Você falou do Cortázar, de algumas outras pessoas. Você teria assim como apresentar outras referências artísticas que você te acompanham ou te acompanharam há muito tempo, que você identifica como seus pares artísticos de referência que você sempre tem junto? Sim, né? Desde coisas mais óbvias, assim, como um certo período da dança-teatro, assim, né? Pina, Sacha Waltz, essas figuras, assim, que revolucionaram um pouco a dança, assim, e o teatro, portanto. Sim. E deram uma dimensão de humanidade radical, assim, de um lugar de afirmação concreta do exercício da vida em cena, o que é diferente de extrair pulsão de vida no período de duração de uma apresentação, de um espetáculo, de uma peça. Acho que a radicalidade da obra, por exemplo, da Pina Bausch é essa. A duração de uma peça é a dinamização de vida humana. Muito diferente do que se fazia até então, do que se fez depois. Acho uma coisa muito importante. Para mim será sempre referência. Mas também essas figuras, tipo, que odiavam a Pina Bausch, tipo Castorf, esses diretores alemães da época ainda antes da queda do muro, que fizeram que eram jovens diretores e que fizeram toda uma construção de resistência e de discurso e de construção. E isso é muito interessante de pensar hoje, construção de arte política na linguagem e na língua e nas estruturas de construção do espetáculo e da dramaturgia, né, e dos atores e dos corpos, né? Assim, e não só o discurso político, ele mesmo, por ele mesmo, né? Então todo mundo viajava, a gente, o mundo inteiro para ir lá, atravessar o muro e ver o trabalho desses caras. Mas eles odiavam a beleza que estava na obra da Pina.
Eles não tinham essa vontade de violência. Mas é maravilhoso, né? Assim, até hoje o Castor está fazendo estragos aí maravilhosos. Sim, sim. Eu vi há uns 3 anos atrás, eu vi uma peça dele lá no Folksbill. Não entendi absolutamente uma palavra, né? 5 horas de peça, sem entender absolutamente nada, a plateia inteira dando risada o tempo inteiro. E eu pensando, bem, deve estar sendo engraçado, tá todo mundo rindo, e eu assim, sem entender uma palavra, mas foi um negócio impressionante. 5 horas sem entender absolutamente nenhuma palavra. Mas ali, né? Total. Eu vi uma montagem dele, a última, acho que eu vi, foi uma adaptação da Dama das Camélias, mas sempre ele enxerta um Rainer Miller ali dentro e tal, mas ele fez com atores franceses lá no Odeon. Olha. E eu assisti lá e era muito interessante, assim, porque, sei lá, no final da peça, assim, o teatro estava lotado, no final da peça devia ter, assim, uns 20% do público que ficou. Saía, assim, hordas de pessoas do Odeon. Mas dava para entender, assim, a potência dele também está nisso, porque tem uma espécie de morte iminente de um certo pensamento europeu que acha que já viu tudo. Então aquele público elitizado, hiperburguês do Odeon falando, eu já vi esse negócio. Mas tinha cena assim, a Jane Balibar despencando de uma escada, tipo, sei lá, de 4 metros, assim, caindo com uma peruca. Assim, elisabetana caindo totalmente fodida no fim dessa escada. É a queda daquelas pessoas ali que saíram, entendeu? Talvez eles recusem o próprio retrato. Ver a Jane Balibar despencando daquela escada é insuportável para aquelas pessoas que já caíram, que estão mortas e esqueceram de avisar. Ninguém chegou ali e fez aquele negócio que nem tem filme, né, de policial, assim, que tá morto. E aí abaixa. Chega e faz assim. Cenas que eu sempre quis fazer. Isso. Quebrar a garrafa na mesa. E fazer assim, adoro. Quebrar cadeira nas costas. Essas brigas de salão. Eu adoro. Eu sempre coloco umas coisas tipo tapa na cara, beijo na boca, sempre tem, né? É bom, né? Tem que ter. Aí. Vamos pegar um pouco d'água. Não, aí outras referências, sei lá, literatura, né? Muito, todos os latinos, todos, né? Como se fosse possível, mas assim, muito a obra dos latino-americanos, assim, também uma certa literatura de raiz europeia, assim, francesa, filosofia. Eu sempre tive muita relação de leitura, de estudo com filosofia. Tive um momento em que assim, as figuras mais clássicas da performance foram importantes para mim como referência. Muita coisa assim, mas eu também eu acho que eu tenho mais influência de coisas fora do que dentro do teatro. Assim, eu fui muito influenciado assim, por diretores e tal. Tem figuras hoje que são muito importantes, assim, que me provocam muito, tipo o Marcelo Evelino, um artista que eu tenho muito prazer em seguir, assim, a Lia. Você falou do preto, a primeira coisa que me vem é o trabalho do Evelino, de repente fica tudo preto de gente. Totalmente. A Lia Rodrigues, né, artistas brasileiros, assim, seminais, né, tão importantes. Mas eu tenho muita fonte na literatura, sou muito ligado na literatura. Acho que a literatura e a filosofia são 2 campos, assim, que me constituem, assim, um pouco as minhas referências maiores. Legal. Você já faz algum tempo, talvez desde sempre, mas tem trabalhado como diretor ou como dramaturgo com grupos que não são os seus.
como que é esse tipo de trabalho? É diferente de quando você está com o teu próprio grupo, com a brasileira, ou seja, com outro? Como que é esse trânsito, esse cruzamento? Eu já muito, né? Eu sempre tive essa coisa, mas eu tento sempre criar circunstâncias de compartilhamento mesmo nessas outras situações. Claro que é diferente porque tanto no que tem de legal quanto no que não é tão legal assim, é porque quando a gente está acostumado a trabalhar mais de uma vez, reincidentemente com as mesmas pessoas, você cria os códigos comuns ali, né? Sim. Os modos, também digamos, a Os ética. atalhos também. Os atalhos, exatamente. A ética interna já é tacitamente compreendida. Claro que ela é renovada e tal, mas... E aí quando você vai para uma outra circunstância, são outros os códigos que você tem que construir. Então, digamos, dá mais trabalho nesse sentido, porque eu me sinto assim, porque para mim isso é fundamental, eu não trabalho sem isso. Então eu tenho que construir mesmo códigos e uma ética comum, compartilhável naquele ambiente. Mas o que tem de legal são exatamente as provocações outras, né? Sei lá, quando eu fui agora fazer mais recentemente o trabalho com o Galpão, como que você entra numa estrutura que tem tanto o seu modo de funcionamento, de existência, né? Então, como quebrar também um pouco isso, criar uma terceira na qual eu esteja incluído, né? São todas estratégias, mas modos de agir dentro de estruturas coletivas, né? Quando não são estruturas que já têm uma vivência anterior, por exemplo, a experiência que eu tive de fazer o Nômades, com essas 3 atrizes, elas não são um coletivo. Né? Então, como que a gente cria também uma possibilidade de vida juntos, ali no período em que a gente está trabalhando? Sempre passa por isso. Eu gosto muito, assim, de fazer esses trabalhos. E a iniciativa geralmente parte de um convite que é feito a você, ou você que vai? Geralmente de convites. Geralmente de convites que eu nem sempre posso aceitar. Eu adoraria aceitar muitos convites, e eu não posso, porque tem uma prioridade também para o trabalho que eu estou fazendo e que já tem, né? Você perguntou sobre a companhia, como os trabalhos já vão se desdobrando, sempre um vai levando ao outro, né? Aí tem coisas aí para acontecer futuramente também. Mas às vezes é interessante eu sinto que é importante eu me provocar por trabalhos que não estão nessa esteira de desdobramento de coisas que eu pensei em fazer. Esses desvios, esses atravessamentos são importantes. Então eu faço isso, assim. Eu diria que o nós não é exatamente um desvio, porque ele está muito no contexto de uma pesquisa, de coisas que eu estou fazendo. Mas outros trabalhos são, mesmo que eu leve muito do que eu faço, são desvios assim no sentido de até de temas e de o que abordar e também como fazer aquilo. O Nômades foi um deles. Agora faz algum tempo que você, além de artista, de diretor, dramaturgo, virou curador também. Pois é. Qual é desse lugar, dessa curadoria, desse curador artista? Como é que você se vê nesse lugar? Como é que você tem agido nesse lugar, pensado? É um lugar, né, que eu estou entendendo aos poucos, e que isso não se dará por entendido, né, não chegará ao termo. Mas, assim, primeiro é um lugar de troca, de prazer grande com o Guilherme, que é meu amigo. Então a gente está muito junto nesse lugar. É um confrontamento com instâncias, assim, difíceis muitas vezes, com diálogos, assim, complexos, que é a instância de produção de um festival, porque o modelo do Festival de Curitiba é exatamente um modelo em que existem essas duas instâncias, a da curadoria e a da produção e direção do festival. Outros festivais têm essas duas instâncias mais coladas, né? A mesma, né? A direção do festival é também a
caso, do Festival de Curitiba. Então, esse diálogo nem sempre é fácil, mas ele é muito frutífero e importante. Então, eu acho que é o entendimento desse diálogo que é o mais difícil para mim, mas que a gente está realizando com muito empenho, assim. E a gente tem tentado no último e no penúltimo festival, né, essas 2 edições, também, e nesse sentido, como somos artistas, é colocar também a nossa perspectiva de projeto artístico na visão curatorial. E claro que isso tem limites, porque o festival a gente tem desafios que a gente tem que lidar, concretos, tipo programar coisas em teatros como o Guairão, ter um certo número de espetáculos, tem uma certa economia dessa estrutura que o festival ainda tem, que a gente tem que lidar com ela. Para mim isso é muito difícil. Então não é fazer uma curadoria assim, é só o que eu quero que venha, não é. E também eu não acho que isso seja interessante como curadoria, como pensamento curatorial. Então é interessante lidar também com como pensar a cidade, a relação da cidade aí, com as coisas. É o que a gente tem, que mais norteou esses 2 anos, foi como envolver a cidade numa perspectiva também do nosso gesto artístico, e lidando com todos esses limites. Eu acho que a gente conseguiu distender um pouco esses limites nesses 2 anos. Assim, a diferença é nítida, né? Desses 2 últimos anos para os anteriores e para os imediatamente anteriores, a diferença é bem... Eu também senti isso. Nessa última edição eu consegui ficar mais tempo. No primeiro, infelizmente, só vim para abertura, o que foi muito frustrante para mim. Nesse eu não fiquei 100% do tempo, mas eu fiquei, digamos assim, 80%, e vivenciei a cidade, vi o que aconteceu. Fiquei contente em muitos aspectos, em outros eu acho que a gente pode melhorar muito ainda. As interlocuções, que são essas ações para além dos espetáculos e antes dos espetáculos, que são os encontros, oficinas, mostras, outras coisas, debates depois das peças. Eu acho que isso gerou, a gente conseguiu que isso fosse de graça, gerou muita coisa, é um vetor, um braço do festival que a gente desde o primeiro tenta dar potência no primeiro. Como a gente teve muito tempo para fazer o festival, não rolou como a gente gostaria. Nesse ano já está mais próximo. A Giovana veio ajudar nisso, foi muito importante o trabalho dela. É isso, assim, eu acho que a gente ainda precisa radicalizar mais. Por exemplo, pensar valores de ingresso, a gente não consegue ainda, mas conseguiu junto com a Nena, que foi inclusive ideia dela, de fazer o Curitiba Mostra tudo de graça. Ela só topou se fosse de graça. Eu achei maravilhoso como postura dela. Sim. E de todo mundo que está envolvido no Curitiba Mostra. Eu achei o Curitiba Mostra assim, uma ação muito profunda que criou um corte assim no festival muito legal, muito importante. Essa questão do ingresso na hora do vamos ver ali para o espectador, uma das primeiras coisas. Uma das primeiras coisas. Então a gente tem, desde o primeiro a gente está falando disso, a gente ainda não conseguiu mudar, mas eles estão, assim, o Leandro, a Fabíola, a galera tá atenta também a isso. Eles não estão de jeito nenhum refratários a pensar sobre isso. Mas é difícil porque está tão viciado numa estrutura, numa economia do festival, que é difícil pensar como fazer isso. Como mexer nesses valores. Mas a gente vai precisar fazer isso. E isso também tem a ver com a curadoria. Exato. Ainda mais nessa ideia da curadoria, desse envolvimento com a cidade, nessa inserção, né? Porque
se há a economia do festival, também há a economia da cidade, Lógico. como elas se conversam, né? Claro. E também pensar como são essas aberturas, né? A abertura do ano passado, eu me ressenti um pouco, assim, porque em nenhuma das falas houve uma fala que falasse da programação, que falasse de teatro. Eu entendo que há patrocinadores, etc., que precisam ali do seu espaço, e eu não tenho nenhuma ingenuidade a respeito disso, e é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Mas teve muito espaço para se falar de carro, de produtos, e nenhum para se falar de teatro, de arte, daquilo que estava ali. Uhum. Então isso é uma crítica que eu faço a nós mesmos, assim. Me incluo, assim, numa certa ingenuidade, mas de não ter olhado para isso com mais vigor, potência. Porque estava um monte de gente lá. Então você perde a oportunidade de, ao invés de falar de carro, falar de Exato. arte. Era um airão cheio, né? Um airão cheio. Tem alguma coisa aí que não rolou. Aham.